e que ministrou muito a minha vida. Teve alguns livros que eu li, algumas etapas da minha vida. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, me foi apresentado um texto e um estudo sobre o lado B dos milagres de Jesus, do Ed Renekiewicz, que ministrou muito a minha vida e transformou muito a minha fé. Depois disso, eu li um livro chamado Salvos da Perfeição. Foi mentoreado pelo Isaías. Isaías tinha lido esse livro e falou: pastor, leia esse livro, vê o que você acha. E é um livro do Elianai Cabral Júnior, um pastor, se não me engano, de Alagoas, da Igreja Batista Bethesda. E é um livro que ministrou muito a minha vida também. E eu queria, nessa noite, dentro desse tema de liberdade, responsabilidade, maturidade, falar um pouquinho sobre esse contexto, sobre esse livro, sobre o que ministrou em meu coração e sobre algumas coisas que eu penso que nós devemos desenvolver em nossas vidas quando nós pensamos em ser livres. Quando você pensa em liberdade, o contraponto disso é a não liberdade. E eu queria conversar um pouco sobre isso nessa noite, ministrando alguma coisa para o coração de cada um de nós e para o meu coração. E eu escolhi como texto para essa noite João capítulo 8, versículo 36, que ele diz assim, João capítulo 8, versículo 36, diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho extraordinário esse texto, especialmente nesse capítulo 8. Se você der uma avaliada no texto, você vai entender que Jesus está numa discussão, num debate com a religião judaica. Jesus está conversando com eles estão questionando Jesus sobre vários assuntos, eles estão colocando Jesus à prova, eles estão trabalhando algumas ideias sobre Jesus. Então, quando eu penso nisso, eu penso que quando Jesus faz essa afirmação, e ele ainda usa esse contexto do português, que ele diz portanto, eu acho que isso é o que mesmo, esposa que é professor de português, quando eu digo portanto, isso é uma conjunção. Uma conjunção, o quê? Uma conjunção. Jesus usa essa conjunção para dizer, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fiquei pensando nisso e pensando no livro que eu li e tal, e eu me fez refletir assim, sobre um panorama geral da Bíblia, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, até esse momento que a gente está vivendo aqui, e até esse momento que Jesus estava ali conversando com seus discípulos. E eles estavam nessa conversa, e Jesus falando sobre eles, e eu fico pensando quando Jesus disse, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus está fazendo a eles uma proposta que eles não estavam conseguindo entender. Eu fico pensando, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vem lá desde Gênesis, e a gente vem trabalhando toda a construção do que Deus vem fazendo. Por exemplo, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo um Deus que ele é tipo rei, ele é soberano sobre todas as coisas, e é muito interessante isso lá no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para aquela realidade, Deus, inclusive, é chamado de Jeová Samanã, que Deus é a nossa bandeira, não é isso? Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é aquele Deus absolutamente poderoso. Inclusive, esse Deus é aquele Deus que entra com o pessoal na batalha, na guerra, que mata gente, que destrói pessoas, porque Ele está construindo uma identidade. Esse Deus, Ele é soberano, absolutamente soberano, poderoso. Quando esse Deus está com Josué, quando esse Deus está com Moisés, quando esse Deus está trabalhando no Antigo Testamento, esse Deus é um Deus que ele requer sacrifício por causa do pecado. Esse Deus que aparece na história, que vem demonstrando, esse Deus, ele sai com Moisés, e quando ele sai com Moisés lá do êxodo, do Egito, ele abre o mar. Esse é um Deus absolutamente cheio de poder. É um Deus muito forte, é um Deus que se demonstra quase que inacessível no sentido de poder. Ele é um poderoso, ele está acima de qualquer coisa
ninguém pode invadi-lo, ninguém pode tocá-lo, ninguém pode fazer nada, porque Ele é o poderoso, Ele é o soberano. Esse é o Deus que nós começamos a conhecer na história do povo de Israel. Esse Deus, Ele se mostra para nós, e quando Ele se mostra lá nesse contexto, Ele é um Deus que Ele chega quando as pessoas pecam. É necessário que um sumo sacerdote entre em um determinado local do templo, num lugar sagrado, e essa pessoa tem que entrar amarrado pela cintura com sinos sobre a sua roupa, porque se ele entrar com qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de impureza, qualquer coisa sobre a sua vida, se ele entrar nesse lugar e ele não estiver santificado, ele será morto lá dentro. E as pessoas precisam puxar ele com a corda para fora. Quando eu comecei a ler esse livro fala muita coisa interessante e absolutamente desconstrutiva da ideia que nós temos de cristianismo, da ideia de que nós temos dessa visão desse Deus soberano absolutamente poderoso. Então ele coloca em uma das suas frases, por exemplo, quando Jonas tem um encontro com Deus no Antigo Testamento, Deus chega para Jonas e diz: você vai pregar em Nínive. E Jonas diz: não, eu não vou. É muito interessante quando nós começamos a olhar para essas realidades e a gente vê esse Deus absolutamente soberano, que a vontade dele está sobre qualquer outra coisa, que ninguém pode ir contra isso, mesmo que seja no meu maior sentimento, mesmo que seja a minha maior vontade, eu não tenho essa liberdade de chegar para Deus e dizer: não, eu não quero pregar para o pessoal de Nínive. E Deus fala assim: tá bom, então eu vou mandar o outro, eu vou mandar o Leno. Fica aí, Jonas, eu vou mandar o Leno vai para Nínive, porque ele está com o coração mais exposto e tal, ele vai para Nínive. Vai que é uma profecia. E esse Deus não tem limite para ele é absolutamente poderoso, ele decide e pronto. Ele decide, por exemplo, no Antigo Testamento, endurecer o coração de Faraó e falar: não liberta o povo agora, deixa ele sofrer mais um pouco. Depois passa um tempo e ele fala: não, agora eu vou amolecer o coração dele, ele vai deixar vocês irem. E aí ele vai perseguir vocês e eu vou matar todos eles dentro do Mar Vermelho. Esse é o Deus do Antigo Testamento, absolutamente poderoso. Não há nada que possa se fazer contra ele. Quando nós pensamos em liberdade, será que isso é liberdade? Será que essas pessoas tiveram liberdade para escolher as suas coisas, escolher como viver, ou até mesmo escolher viver no pecado? Não, eles não tinham escolha. Eles tinham que fazer sacrifícios. Estou falando da geração de Israel, estou falando do povo escolhido por Deus, eu estou falando de uma geração que Deus escolheu, que Deus fez aliança com eles. Eu estou falando de um Deus lá para o povo de Israel no Antigo Testamento, e aqui eu queria que você entendesse o conceito de revelação progressiva. Deus, ele começa a se revelar de uma determinada maneira e vai trabalhando com o seu povo. Mas não há muita liberdade. Não há muita liberdade. Não há muita conversa. Não há muito mimimi. Não há muito tipo assim: então Deus, dá para a gente dialogar? Não, é isso aqui e beleza. Vai acontecer assim. E quando eu olho para Jonas, Deus falou assim: Jonas, você vai pregar em Nínive? Eu não vou. Vai, você vai nem fodendo a barriga do peixe. Você vai. Você não tem opção. E Jonas disse: eu não vou. Entra num barco, vai para outro lugar. O barco começa a ter uma tempestade dentro da água, cheio de gente dentro daquele barco. E eles começam a dizer: o que nós fizemos de errado? Alguém está de mal com o seu Deus? Alguém está de mal com o seu Deus? Alguém fez alguma coisa errada à sua divindade? Porque naquela construção deles, eles achavam que qualquer problema que acontecia, uma tempestade no meio do mar, era um problema divino. Não só do Deus Yahvé, mas de qualquer outra divindade. Eles achavam: não, a gente cometeu alguma coisa e esse pessoal vai destruir a gente. E eles começam a perguntar e se questionar, e aquelas pessoas dizendo: não, nós não fizemos nada, eu estou tranquilo. Aliás, eu já ofereci minhas oferendas para o meu Deus, eu já ofereci o meu sacrifício, está tudo certo, eu não fiz nada de errado, eu não cometi nenhum pecado, não tem nada de errado. Aí o pessoal pergunta: tem mais alguém nesse barco? E as pessoas dizem: tem um homem dormindo lá
no porão do barco. Não sei se é porão que fala. É isso? É porão, né? Está lá embaixo, na sala VIP. Está lá escondido. Tragam-no para cá. Quando trouxeram ele, ele já disse: sou eu mesmo. Encontraram o camarada que está fugindo, que não quer ir para Nínive. Encontraram o pessoal que está de mal com seu Deus. Joguem no mar. Pegaram Jonas, Pedro. Vou te pegar no próximo futebol, cara. Aquela por meio das pernas foi terrível hoje. Pegaram e jogaram Jonas dentro da água. Quando Jonas está dentro da água, desesperado, um peixe vem e engole Jonas. E quando a gente começa a olhar para essa história, aí tem os caras do absurdo, que diz assim: não é verdade, isso aí é figurativo, porque um homem não pode viver muito tempo dentro da barriga de um peixe. Lembre-se que é Deus que está no processo. Para Deus não tem limite do troço. Deus é o Todo-Poderoso, Ele faz qualquer coisa. E Deus, Ele faz isso. E quando Deus faz isso, Jonas vai para dentro da barriga do peixe e não morre. E o peixe vai lá no mais profundo do oceano. E quando ele está no mais profundo do oceano, Jonas ora. A oração do desesperado. A minha oração hoje, a tua oração. Jonas ora. Mas não pense que o Jonas orou assim, tipo, ajoelhou dentro do peixe e falou assim, colocou as mãozinhas e disse: Deus. Não. Jonas estava morrendo com o processo degenerativo dentro daquele peixe. Jonas estava vivendo as agonias de alguém que está dentro de um peixe no fundo do oceano. Ele está fora do seu ambiente, ele está desesperado. Ele não está orando como alguém que ora tipo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele não está orando assim. Ele está orando, talvez com palavras de angústia, com sofrimentos mais intensos da sua vida. E você pensa assim: mas que Deus é esse? Para que fazer isso com o cara? Ele tinha milhões de opções para levar uma pessoa para pregar em Nínive. Aliás, eles podiam converter os ninivitas inteiros, sem precisar que ninguém faça isso. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que vai lá e manda fazer. Vai fazer. Mais ou menos igual a Zenaide. Se Deus no Testamento, vai fazer e pronto. E aí, Jonas ora, e a Bíblia fala que o peixe sai dali e joga Jonas na praia de Nínive. Não tem opção. Você vai pregar. Nesse período, quando Jonas está lá, Jonas vai lá, planta uma árvore. Estou parafraseando o texto. Planta uma árvore. Dá tempo da árvore crescer, fazer sombra. E Jonas fica embaixo dessa árvore, amando mais a árvore do que os ninivitas. E ele diz assim: eu vou ficar aqui, não vou pregar. E Deus fala para ele assim: como é que você pode amar mais essa árvore que você está embaixo do que aquelas pessoas? Você vai pregar. No final da história, para encurtar o processo, Jonas prega. Você acha que Jonas entrou na cidade de Nínive, cidade dos ninivitas que tinham matado os israelitas, atravessado eles com uma lança, pegavam as grávidas e atravessavam o feto dentro das suas barrigas e empalavam pessoas e deixavam elas empaladas vivas. Colocavam anzóis em seus narizes e arrastavam pelas cidades. E Jonas estava lá para pregar para esse pessoal. Você acha que Jonas chegou lá e disse assim: então eu estou aqui porque Deus me mandou? E você, Jonas chega na cidade e passa no meio da cidade, meio de lado, dizendo: arrependei-vos, senão vocês vão todos para o inferno. Não é incrível que as pessoas se arrependeram todas e entraram no jejum? Até os animais colocados em jejum e todos se converteram, e naquela geração de ninivitas, todos foram salvos? Glória a Deus. Aleluia. Tem um Deus lá nesse processo que não tem limite. Aleluia. Você não tem escolha, eu não tenho escolha. Nós já somos diferentes. A gente começa a olhar lá para o Antigo Testamento e a gente vê isso. E um Deus que se revela no Antigo Testamento, que ele exigia
por exemplo, sacrifícios, ofertas diariamente. As pessoas tinham que chegar e, ofertar. Chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, estamos aqui com as nossas ofertas, então receba os nossos sacrifícios e traz bênçãos para nós. E as pessoas começaram a ler muito o Antigo Testamento e elas acham que ainda hoje, nós precisamos estar assim, oferecendo sacrifício para que Deus nos responda com bênçãos. Mas é outra lógica. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lógica do Antigo Testamento não é uma lógica de um Deus soberano. A lógica da liberdade do Antigo e a lógica da liberdade do Novo Testamento é outra totalmente diferente. Liberdade do Antigo Testamento é: pessoal, pega suas espadas, vamos matar essas pessoas e vamos nos salvar e vamos nos libertar. A lógica do Novo Testamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se pedirem que você dê a sua face, dê ao outro lado. A lógica do Novo Testamento não é de um Deus soberano, é de um Deus que tem cara humana. A lógica do Novo Testamento é um Deus que tem mãos que se ferem. A lógica do Novo Testamento é a lógica de um Deus que se humaniza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A lógica do Novo Testamento é um Deus que chora quando perde um amigo. A lógica do Novo Testamento é a lógica de um Deus que se aproxima de uma prostituta com amor e diz para ela: onde estão os seus acusadores? A lógica do Novo Testamento: existe uma liberdade tão grande que nós não conseguimos compreender enquanto cristianismo durante 2000 anos e até talvez no final da vida de Jesus ainda não vamos entender. Porque os judaizantes não entenderam quando Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não entendemos a liberdade que temos em Cristo Jesus. Nós não conseguimos entender essa lógica ainda. Eu estou falando, talvez, uma mensagem sobre liberdade, e eu queria que você tentasse compreender quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Qual é o nível de liberdade que temos. Eu queria usar alguns exemplos do Novo Testamento para a gente entender isso. Então, quando eu usei o exemplo da mulher que estava pega em adultério, eu queria usar esse exemplo. É uma situação onde nós podemos identificar duas situações. Uma do Antigo Testamento, quando lá no Gênesis está falando sobre pecado, e quando nós vemos no Novo Testamento uma mulher pega em adultério que está falando sobre pecados. Pecado é você sem Cristo Jesus, sem arrependimento, sem compreender que você pode ser liberto dos seus pecados, do seu pecado. Que pecado? Pecado de geração que separa você da eternidade. Compreender isso é fundamental à vida cristã para que você entenda a liberdade. Se eu perguntar para cada um de nós nessa noite se você pecou hoje, ou ontem, ou há 1 minuto atrás, você vai dizer: pequei. Porque nós somos entregues ao pecado todos os dias e nós não conseguimos viver sem pecado. Aliás, a Bíblia nos afirma categoricamente: se você disser que não tem pecado, já pecou. Essa é a lógica. Eu posso tranquilamente, não é um xingamento, dizer: e aí, pecadores? A gente tem mania de chegar na igreja e dizer assim: e aí, amados da minha alma? E aí, queridos e queridas? Mas a gente poderia dizer assim: e aí, pecadores? Bando de pecadores. E aí, pecador principal? Não estaria errado. Sabe por quê? Porque é isso que nós somos. E nós só somos alguma coisa porque nós somos libertos em Cristo. Porque nós não temos mais o pecado de geração. Nós não temos mais o pecado que nos separa da eternidade. Eu poderia dizer também: e aí, pessoal, salvos em Cristo Jesus? Também poderia dizer. Porque é isso que vocês são. Independente se você saiu daqui e quando você saiu, você ali na porta já olhou para a cara do Marcos e disse: esse cara é muito chato. Pecou. Só bebe 2 vezes por dia para ficar mais fácil.
Perfeito. E o resto você continua em pecado. Mas é assim. Nós somos dessa geração, pessoal. E a gente pensa que estar livre é nos posicionar. Eu gostei muito do título desse livro quando eu li, irmãos. Quando eu li a capa do livro, eu falei, não preciso nem quase ler, mas eu vou ler. Salvos da perfeição? Jesus estava dizendo aos judaizantes, por que vocês se acham tão perfeitos? Por que vocês se colocam na posição de religiosos que são capazes de olhar para as pessoas e dizer, pode me seguir aí porque eu sou perfeito? Não tem perfeição na terra. Aliás, nunca teve, nem no Antigo Testamento. Por isso, tanto sacrifício, tanto ovelha morta, tanto bode morto, tanta coisa. Chegou um momento, no Salmo 40, que as pessoas dizem assim, eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais oferta, eu quero um coração quebrantado. Eu cansei de sangue, eu cansei de oferta, eu cansei de fumaça. Menos da de churrasco de picanha, essa ainda pode ter, se a gente puder. Mas eu cansei de fumaça, eu cansei desse negócio que vocês me oferecem. Aliás, vocês vêm oferecer sacrifício ainda, com o coração cheio de um monte de coisa. Mas, pessoal, não tem outro jeito de aproximar-se de Deus. E aí, Deus, sabendo disso, sabe o que ele fez? Ele envia o filho e diz assim, vai lá, com aparência humana, desce na terra, encarne-se, torna-se homem, vira um ser humano perfeito, sem pecado, se assemelhe a eles em tudo, viva a encarnação, saia da espiritualidade, saia do poder soberano, saia da absoluta separação de tudo que existe. Se materialize, se transforme em alguém parecido ou idêntico a eles, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores, com as mesmas limitações, com as mesmas angústias de alma, com os mesmos dilemas, convive com pessoas normais, se reúne com pessoas que bebem vinho, cerveja, se reúne com esse povo, se reúne com pessoas que vendem o corpo, se reúne com esse grupo aí, senta com eles, se reúna com políticos, se reúna com um cara que cobra imposto usurpado, se reúna com pessoas que emprestam dinheiro e cobram o dobro, se reúna com pessoas injustas, sente com eles, se materialize, pareça-se com eles, chore de vez em quando, experimente a dor, tenha mãos para abraçar, tenha ombro para que as pessoas possam deitar, sente com eles, sente na pedra, ultrapasse o mar, sinta o vento desse mundo tocar a sua pele, seja humano perfeito. O Deus Todo-Poderoso se enfraquece. Se nós pudéssemos olhar para o Novo Testamento e pensar, o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, Ele é um Deus frágil, fraco, morto na cruz. É um Deus que não é nada todo-poderoso, a não ser na misericórdia e no amor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Jesus, quando ele está no seu momento mais frágil, na cruz do Calvário, ele tem a dignidade de demonstrar um outro tipo de poder, que não aquele do Antigo Testamento, que não aquele que guerreava contra as pessoas, que ultrapassava pessoas com as suas espadas, que ajudava o povo a derrubar muralhas e caía sobre aquelas pessoas, que fazia sacrifícios de todas as maneiras para agradar essa divindade. Não, esse Deus que agora não é todo poderoso, mas está fragilizado na cruz. Ele olha para as pessoas e diz, perdoai-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não entenderam a liberdade que há no Filho. Eles não compreenderam. Então perdoa. Nós, enquanto cristianismo, não conseguimos perdoar a pessoa que fumou narguilé ontem. Nós, enquanto cristianismo, não conseguimos perdoar
a nossa mãe que nos falou uma palavra de conselho, mas nós ficamos tão angustiados e nervosos que nós não conseguimos perdoá-lo. Nós não conseguimos perdoar o nosso filho que falou com a gente. Nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos. E nós ficamos lutando com isso enquanto cristãos. E nós queremos falar sobre maturidade, liberdade e responsabilidade. E nós consideramos que somos justos. E nós achamos que, de fato, nós somos pessoas que somos capazes de olhar para o outro e dizer: você tem que sair dessa vida. Você tem que melhorar. Você não pode mais ser essa vida aí de pecado. Jesus, quando está com a mulher pega em adultério, numa construção moderna, traria os dois. Mas numa construção patriarcal, vem só a mulher mesmo. Porque no Antigo Testamento apedrejavam elas até a morte. Então aqui vai ser a mesma coisa. Coloca diante de Jesus e Jesus diz: quem não tiver pecado, mate ela. Nós construímos um cristianismo onde nós conseguimos chegar num nível onde nós achamos que porque nós oramos mais, e porque nós oramos ou jejuamos mais, e porque nós fazemos algumas coisas que parecem para a religião, que nós estamos realmente com uma vida bacana diante de Deus, nós achamos que podemos olhar para o outro que não orou e dizer: então, você está quase no inferno, eu estou aqui. Será? Será que entendemos a liberdade que é em Cristo? Nós deveríamos nos reunir enquanto comunidade, num conceito de liberdade, e quando nós nos reunirmos, nós dissermos assim: então, irmão, qual é o pecado teu hoje? Porque eu quero compartilhar o meu pecado. O meu pecado é achar que, assim, porque eu orei mais e jejuei mais, eu estou melhor que você. Esse é o meu pecado. O meu pecado foi o contrário, irmão. Meu pecado foi o contrário. Eu não orei nada. Eu não fiz nada. Eu não estou nem aí com Deus. Eu vivi a minha vida de qualquer jeito essa semana. Não tive nenhum tipo de conversa com Ele. Vivi minha vida dos meus desejos mesmo. Vivi na carne mesmo. Vivi desse jeito. Mas eu compreendo que eu sou um salvo em Jesus Cristo, porque Jesus já perdoou o meu pecado de geração. Mas eu cometi muitos pecados. E é maravilhoso quando eu olho para esse Jesus que nos liberta e vejo esse Jesus na figura do Filho pródigo. Ele não é mais o Deus do Antigo Testamento que está exigindo sacrifícios. Não, ele não está exigindo isso. O Filho pródigo sai de casa e ele fala assim: eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. O pai está vivo ainda, pessoal. Naquele contexto, somente quando o pai morre, ele tinha o direito da sua herança. Mas ele pede vida. E ele diz: por que eu não posso ter a minha herança? E o pai fala: pode ter, em vida. Mesmo ele sabendo que o que ele estava dizendo para ele é: por que você não morre logo para que eu receba a minha herança e vá viver minha vida? E o pai fala assim: pegue a tua herança e vá. E é impressionante como ele vai para uma vida dissoluta de pecados. Ele comete todas as coisas. Ele vai para Udes. Ele vai para o Lago da Ordem. Ele vai para os barzinhos. Ele vai para a boate. Ele vai para rodeio. Se é que essas coisas são tão pecado. Porque nós criamos um cristianismo dentro de um conceito de liberdade que se eu sambar um pouquinho, pequei. Se eu dançar, pequei. Mas eu fico pensando, eu fui no casamento da Lise, dancei pra caramba. E eu vi o Júnior dançando. Eu vi o Zé Carlos dançando feliz com a Miriam. Eu vi o Oséias dançando. E nós temos medo de falar dessas coisas porque assim, parece que Deus vai fulminar. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus conhece da sua vida. E da minha. Você acha mesmo que Deus, poderoso, Ele é um Deus que, tipo assim, se deixa enganar pela humanidade? O Deus que nos liberta, Ele nos liberta. Aliás, Ele nos liberta, inclusive, eu acho que o crente deveria dançar um pouco mais, ser um pouco mais feliz. Porque às vezes os crentes parecem um bando de tristes. Eu não estou dizendo que assim é uma coisa absurda, não. Eu só estou dizendo que, tipo assim, irmãos, vamos ser sinceros? Sincero mesmo. Se algum dia você me ver fazendo live por aí em algum lugar,
dançando na noite de Curitiba, você vai dizer que nós estamos em pecado? É sério que você vai falar isso? Onde está o pecado? Na dança? É sério isso? O Filho que nos liberta, ele diz assim, pessoal, vocês são livres. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu sou tão livre que eu poderia comer essa macumba aqui, que não me causaria dano nenhum. Eu sou tão livre para fazer isso, mas o dia que eu fizer isso aqui, um monte de irmão de Santa Cruz vai se escandalizar. Então eu não vou fazer. Mas ele era livre. O Filho nos liberta num grau tão intenso que nós ultrapassamos os limites. Mas nós ainda estamos assim presos à religiosidade, a essa casta de crente aqui assim. A gente ainda está preso aqui. E sabe o que a gente acha de verdade? Sabe de verdade o que a gente acha? Que nós somos santos. A gente olha lá para fora e fala assim, está ali um pecador. Será? A gente olha lá para fora e fala assim, aí está a geração de pecadores. Talvez a gente olhe lá para fora e talvez a gente não enxergue muito bem. Os fariseus achavam que eles estavam puros. E quando Jesus fala para eles assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus estava lançando sobre eles uma proposta dizendo assim, vocês já pararam para pensar que a religião de vocês pode estar fracassada? Você já parou para pensar que a sua religião pode estar assim deteriorada? Que vocês agora são tão religiosos que vocês praticam essas coisas como se isso aí agradasse a Deus, mas na verdade Deus está querendo outra coisa de vocês? Está querendo de verdade a vida de cada um de vocês de uma forma mais profunda? E que talvez assim, esse limite onde a gente fica assim entre a espiritualidade cristã da igreja e Deus, parece que a gente não pode falar com Deus, mas Jonas chegou para Deus e falou assim, eu não quero fazer isso. Jó chega para Deus e fala assim, eu não concordo com isso aí que você está fazendo. Eu não concordo com o que você está fazendo comigo. Eu diria que a oração dos desesperados é a oração mais verdadeira. Essa oração que nós oramos, pessoal, que às vezes a gente fica falando das superficialidades da vida, ela não parece ser uma oração muito verdadeira. Sabe a oração verdadeira? É aquela oração que você fala assim, Deus, eu não aguento mais, eu não concordo, Deus, isso é um absurdo. E a gente fica pensando que, tipo, a gente falar com Deus dessa forma, nossa, Deus vai se escandalizar, ou Deus vai dizer, meu Deus, ele fala assim, não, Deus está tranquilo. Deus, ele não, nem descruza o braço, acho que ele fica olhando assim para a gente. Aliás, ele continua sereno, assim. Eu costumo pensar em Deus como a minha mãe. A minha mãe estava acontecendo, o mundo caindo, e a minha mãe estava assim, serena, tranquila, pensando talvez no que ela ia fazer. Serena. Deus é sereno. Deus está tranquilo. Não pense que um palavrão seu ofende a Deus. Não pense que alguma coisa que você faz aqui no mundo, tipo, mexe com o caráter de Deus. Não. Deus, ele nos deu uma liberdade muito grande. Muito grande. Você pode, inclusive, falar das coisas mais absurdas com Deus. E talvez essa seja a sua melhor oração. É quando você diz para Deus assim, Deus, eu tenho pecados horríveis dentro de mim, eu tenho um coração estragado, eu tenho um sentimento horroroso, eu sinto umas coisas que me dão nojo de mim, mas eu sei que o Senhor entende. E Deus entende. O filho pródigo foi, viveu tudo que ele tinha para viver na sua experiência. Essas coisinhas que a gente vê por aqui, assim, tipo, de vez em quando você vê o pessoal na internet, isso não é quase nada perto do que o filho pródigo fez. Ele foi no limite. Ele gastou, ele investiu dinheiro na iniquidade. Ele fez isso. Gastou tudo que ele tinha. Se a gente pudesse falar de um jeito assim, para você entender, ele foi para Vegas. Ele foi para os cassinos, ele foi para o prostíbulo, ele investiu grana nesse negócio. E sabe onde estava o pai? Sentado na frente da sua casa, olhando ao longo do caminho, esperando o momento que o filho voltaria. E o filho foi lá e comeu bolotas de porcos lá, porque não tinha mais nada para comer. Ele chegou no limite. E quando a gente chega no limite da fome, da doença, do sofrimento, da dor, da angústia, do desespero,
A gente quer Deus. Ou a gente quer o Pai. A gente quer a família. A gente quer voltar para casa. E o filho tem uma ideia extraordinária. Ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai, porque eu pequei contra ele, eu fiz besteira, eu cometi equívocos. Eu vou voltar para o pai e vou pedir para ser um escravo dele, porque o escravo dele come melhor do que eu estou comendo agora. Mas a experiência do pai não era essa. Quando ele volta, diz assim: me deixe ser como um escravo. Ele disse: não, você nunca perdeu o lugar de filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que você saísse daqui dessa noite sabendo que você é salvo em Cristo Jesus. Só isso. Talvez você escolha viver uma vida desgraçada, mas você é um salvo em Cristo Jesus. Talvez você faça escolhas que vai prejudicar a sua alma, a sua vida, o seu coração. Você faça escolhas de pecado, de caminho que você vai escolher, que você vai sofrer pra caramba, mas você é salvo. Você consegue entender isso? Essa é a liberdade que Cristo chamou. Porque Ele já te perdoou do seu pecado. E Ele não quer que você viva uma vida de pecados. Mas se você viver uma vida de pecados, a consequência do sofrimento que vai vir sobre a sua vida será horrível. Mas quando você tomar uma atitude de volta, o Pai nunca deixou de ser o seu Pai. Ele nunca deixou de colocar você na liberdade que Ele já te libertou. Ele nunca tirou você disso. Você continua livre, porque o Filho vos libertou. E quando você voltar, você vai voltar assim desanimado, frustrado, arrasado, desesperado e pedindo de qualquer maneira para que você possa ser escravo. Ele vai olhar para você e dizer: não, você é meu filho, vou te dar uma festa, vou colocar um anel em seu dedo e vou te dar a melhor roupa e vou te tratar como filho, mas não só como filho, vou te tratar como príncipe. Porque você estava perdido e se encontrou. Às vezes, no caminho da fé, nós nos perdemos. Esse livro que eu li, Salvos da Perfeição, tem um título dele que ele diz: Deus, obrigado pelo herege. E quando eu li isso, eu fiquei assombrado, assim, falei: meu Deus. Mas eu comecei a pensar que as melhores orações, elas quase chegam à beira da heresia. As melhores orações são orações que ultrapassam o limite das coisas comuns que nós vemos. Eu não acho que a oração de Jonas foi uma oração assim tranquila. Abacuque olhou para Deus e disse assim: Abacuque, agora fiquei na dúvida se foi Abacuque ou um outro profeta, mas ele olha para Deus e diz assim: como é que o Senhor consegue olhar para a terra e deixar as pessoas fazer isso que eles estão fazendo com o nosso povo? Esse profeta, ele quase chega a dizer para ele: você não tem vergonha de olhar para isso aqui e dizer que você é um Deus que está fazendo isso? E não é que Deus ouviu essa oração? É quase uma heresia, não é? É uma afronta, é um desafio a Deus. A gente tem essa mania de, dentro do cristianismo, parece que a gente não pode falar com Deus de determinadas maneiras. Mas a liberdade que o Filho nos deu, nos dá acesso ao Pai, nos dá acesso ao Santo dos Santos, e nós podemos falar de qualquer coisa, porque nós temos liberdade. Mas o cristianismo nos poda. Tem uma cultura chinesa, que é uma cultura que as pessoas, eu não lembro como que é o nome agora, que coloca sapato nos pés das mulheres, especialmente das modelos, para que o pé não cresça, para que ela fique com o pé pequeno. Acho que eu esqueci o nome disso. Depois você pesquisa. E é uma maneira de você controlar aquelas mulheres. O cristianismo, às vezes, nós criamos ferramentas dentro da igreja, que são ferramentas de controle, e nós queremos falar de liberdade. Nós deveríamos dar
Durante todo o período de ministério que eu trabalhei, eu penso que assim, você dá liberdade para que você possa saber se a pessoa tem responsabilidade e para que ela gere nela maturidade. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei nessa proposta. Eu pensei, maturidade? Como? Dê liberdade. Se ela tiver liberdade, talvez encontre responsabilidade. E se ela encontrar responsabilidade, ela vai encontrar maturidade. A gente quer que as pessoas sejam maduras, mas aí você fala assim, filho, deixa que eu te levo, vem pela mão, deixa que eu cruze a rua com você, com 18 anos. Que tipo de liberdade você quer que seu filho tenha? Você acha que ele nunca vai quebrar a cara, ou você tem a cara de pau de dizer que você nunca quebrou a cara, que você nunca fez coisas erradas, que você nunca cometeu equívocos, que você não fez escolhas absurdas? Você e eu, que temos agora 54 anos, vamos querer dizer que nós não vivemos tudo o que está acontecendo na nossa geração? E como é que nós nos tornamos maduros? Levando na cara. Ou você vai querer dizer que você é um fariseu santo e perfeito? E Jesus olha para eles e diz assim, vocês não entenderam nada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Nessa liberdade, você vai caminhar. E você vai caminhar, você vai caminhar, e você vai fazer escolhas. E nas suas escolhas, você vai encontrar um caminho de tranquilidade e alegria, dependendo das suas escolhas. Ou você vai encontrar um caminho de dor, sofrimento, desespero. E eu falo que esse desespero é tão grande, que algumas pessoas, nesse caminho de desespero, deram um tiro na cabeça. De tanto desespero. E aí eu tenho algumas dificuldades teológicas de dizer que essa pessoa no final da sua vida também foi para o inferno. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Mas eu confesso que algumas igrejas por aí vão dizer que quem se mata vai para o inferno. E aí eu tenho dificuldade de compreender. Tem um anjo aí na igreja. Eu tenho dificuldade de entender que a Silvia, que era casada com meu primo, que teve o seu marido e seu sogro morto dentro de um carro, com as partes do seu esposo caindo sobre ela, e não conseguiu mais ter uma mente saudável psicologicamente falando, e um dia se joga debaixo de um trem e teve uma vida inteira dentro do cristianismo, dizer que ela foi para o inferno. Mas a religião coloca ela lá. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ter maturidade? Dê liberdade. Nós não podemos mais, como igreja, ter uma mão tão grande que segura pessoas e dê a ela a direção da forma que Deus poderia dar. Nós precisamos nos desprender do religioso para encontrar Deus. Nós precisamos nos desprender do religioso para encontrar Deus. Teve um momento que Jesus teve que olhar para esse povo e dizer assim: vocês não conseguiram e não vão conseguir encontrar Deus porque vocês estão tão religiosos que vocês não sabem mais diferenciar o que é o Filho vos libertando da religião. Vocês não sabem mais. O meu medo para a igreja moderna, a minha oração pela igreja moderna, é que nós não nos tornemos tão religiosos a ponto de não sabermos mais quem somos no Filho. O Deus do Novo Testamento tem cara, tem mão, tem braços. O Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, é o Filho que nos liberta perfeitamente. Com isso, eu não estou dizendo que você possa viver uma vida desregrada absolutamente porque você é livre. Eu estou dizendo ao contrário. Na liberdade que há em Cristo, você sempre vai buscar uma vida que agrada o Filho.
Você vai fazer isso. Mas não é por imposição, não é porque esse Deus agora é um Deus que vai dizer, como disse para Jonas, você vai e pronto. Esse Deus, ele vai dizer assim: se você tiver o filho, você terá a vida. Se você não tiver o filho, você não tem a vida. Mas a escolha é completamente sua. Não há obrigação aqui. Aliás, não há mais sacrifícios aqui. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, mas Deus não pede nada disso. Aliás, Deus só pede uma coisa para você: que você entregue a sua vida a Jesus de uma maneira absolutamente sincera. E a partir do momento que você fizer isso, a Bíblia diz que você será salvo. Que você está sendo salvo e que você já é salvo. Nesses 3 níveis, do final das coisas, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos quando formos regenerados completamente em Cristo, e Deus entregará a nossa vida nas mãos de Deus para que nós sejamos um em Deus e Deus seja um em nós. É a expressão mais maravilhosa de Apocalipse quando diz que Deus, ele tabercula com a sua igreja. O tabernáculo é uma expressão de quando Deus se mistura ao povo. É como, uma expressão assim, talvez nem tão bíblica, mas é como se Deus se tornasse mesmo um conosco. É como se a humanidade e Deus fossem um e nós fôssemos derramados nele, ou aliás, ele se derrama em nós. Na verdade não é a gente, não tem nada a ver com a gente. Deus, ele se derrama em nós e ele tabercula conosco e nós nos tornamos uma única coisa. Separados, porque Deus, ele é atemporal e nós seremos eternos. Nós nunca seremos igual a Deus, porque Deus nunca está sujeito ao tempo e nós estamos sujeitos ao tempo. Inclusive na eternidade nós estamos sujeitos ao tempo, mas Deus não. Deus é atemporal, absolutamente diferente, mas ele se tabercula conosco. Como isso acontece? Não dá para explicar, mas dá para entender. Porque se o Filho nos ama verdadeiramente, ele nos liberta. E quando ele nos liberta, ele diz para nós: sejam livres.